Quando eu tinha 20 anos e estava na Academia Militar das Agulhas Negras, eu era cadete, eu defini uma meta que acabou orientando muito a minha conduta nos anos seguintes, que era ter 1 milhão até os 30 anos de idade. Essa meta depois acabou mudando, depois que eu estudei mais sobre finanças, descobri o conceito de inflação e que 1 milhão daqueles tempos seria muito diferente de 1 milhão 10 anos depois. Mas ter definido essa meta foi responsável por alcançar o objetivo no final das contas, porque sempre que eu estava na dúvida do que fazer, eu pensava, qual é a meta de longo prazo? E você acha referência a essa questão de você saber para onde está indo em histórias infantis, como por exemplo Alice no País das Maravilhas, tem aquele trecho conhecido onde ela está conversando com o gato e simplesmente ela fala que está perdida, ele pergunta para onde ela quer ir, ela diz que não sabe, então ele afirma, ué, então qualquer caminho serve. Mas eu vou deixar uma outra citação aqui, do meu filósofo preferido, Sêneca, que diz que para o homem que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento será favorável. Então por conta disso, nesse vídeo, vamos falar de metas. Eu vou mostrar para vocês as metas que eu tive para o ano de 2022, quais que eu cumpri, quais eu deixei de cumprir e por quê, e vou compartilhar também as minhas metas e como que eu traço essas metas para 2023. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar a todos que me acompanham aqui que estamos chegando perto da data de abertura das inscrições da 20ª turma do Viver de Renda, meu curso de educação financeira, que visa pegar até mesmo uma pessoa que é completamente leiga quanto a finanças, funcionamento do dinheiro, investimentos e transformá-la numa investidora de verdade, capaz de alocar o seu capital entre diferentes ativos, moedas e países com foco na proteção e aumento desse patrimônio até que um dia ela possa efetivamente viver de renda. Para quem quiser fazer parte, tem um link aqui na descrição onde você já pode realizar a sua pré-matrícula. Lembrando também que nós temos um outro link, que é daquela startup de gamificação chamada Tuto, para que você responda um quiz após o final do vídeo com base nos assuntos que serão abordados aqui e acumule pontos que poderão ser trocados por relatórios da Speech, mas também por até R$1.000 de desconto na 20ª turma do Viver de Renda. Então aproveite. Voltando ao assunto do vídeo, antes de compartilhar minhas metas do ano que passou e do ano que acabou de começar, vamos falar sobre uma das técnicas que eu uso para definir essas metas. Na verdade, não é nada de outro mundo, mas ela é interessante, ela dá muito mais clareza àquilo que você quer atingir, que é a técnica SMART. Em português, o pessoal já chamou também esse acrônimo, né, de MART. Mas o que seria? Eu vou pegar o SMART, que eu acho que é mais fácil até de compreender, apesar de estar em inglês. Então, quando você vai definir uma meta, essa meta tem que bater 5 pontos por essa técnica. Ela tem que ser, primeiro, específica, ou seja, ela não pode ser um negócio que é muito subjetivo. Ah, minha meta é ser feliz. Mas o que é a felicidade? Há várias discussões filosóficas em torno disso. Então, ela é pouco específica. E aqui eu gosto de dinheiro, né? Porque metas financeiras conseguem ser bem específicas. Entramos já até no M, né? Para algo ser específico, tem que ser mensurável. 1 milhão, por exemplo, é mensurável. Ficar rico já é mais subjetivo. Porque o que é riqueza para uma pessoa? Aí também já entram diversas discussões filosóficas. Aí o A do SMART é um A de alcançável, porque de nada adianta você colocar metas que simplesmente são absurdas para o período para o qual foram definidas. As pessoas no começo do ano sempre fazem a mesma coisa, elas pulam nas 7 ondas e colocam milhares de metas por um espaço muito curto de apenas um ano, sendo que boa parte dessas pessoas não coloca meta nenhuma por um espaço de 10 anos, por exemplo, como eu fiz quando tinha 20 anos. É até um erro da percepção do ser humano, né? A gente costuma superestimar muito o que pode fazer no curto prazo e subestimar demais aquilo que podemos fazer no longo prazo, sendo que para dinheiro, no longo prazo, a gente tem um importante fator, que é a ação dos juros compostos. Mas voltando a essa questão do A dentro do SMART, você não pode definir algo que é impossível de ser alcançado para o período. Não tem como eu colocar numa meta, partindo do zero, que eu vou ficar bilionário em um ano. Isso não vai acontecer. Isso é inalcançável. Mas aí fica a questão, né? O que seria alcançável? Eu sempre gosto de pensar que se alguém já fez, uma pessoa com condições parecidas com as minhas, então também serei capaz de fazer. É esse o meu critério para aquilo que é alcançável. Lá atrás, quando eu tinha 20 anos e pensei em ter 1 milhão até os 30, eu pensava, tanta gente já fez? Acho que eu consigo também. Simplesmente foi isso. O R do SMART, alguns colocam como relevante, outros como realista. Você pode adotar qualquer um dos dois até bater ambos os critérios, tem que ser algo que faça sentido para você. E novamente, né, acaba sendo um reforço para essa questão de estar alcançável. E o T, eu diria que é uma das partes mais importantes para uma meta. É isso que, na minha opinião, divide um objetivo real, né? E para atingir aquele objetivo você coloca uma série de metas, de, por exemplo, apenas um sonho. Um sonho não costuma ter prazo para acontecer. Agora, se você coloca um prazo, você coloca um limitador temporal, aí sim aquilo vira um objetivo e você consegue traçar metas
para que você possa alcançar aquele objetivo. Então, dentro dessa questão do SMART, eu costumo traçar metas na minha vida para 3 áreas. Isso já tenho feito há algum tempo. E, logicamente, vocês podem deixar aqui nos comentários se concordam com essa divisão, se acha que falta alguma coisa, para que a gente possa melhorar o processo aqui, já que o conhecimento está disperso pela sociedade, então várias cabeças sempre terão mais ideias do que apenas uma única cabeça. Embora isso aqui eu também tenha tirado de observação, de teste ao longo da vida, de conversa com outras pessoas. Eu gosto de separar minhas metas em metas físicas, voltadas para a parte de saúde, por exemplo, de performance física, e também de esforço, como vocês vão ver quando eu compartilhar minhas metas. Gosto de separar também intelectuais, em aprimoramento intelectual ou, por exemplo, como vocês vão ver em 2023, um feito intelectual. Eu defini uma meta dessas para esse ano. E a última área é uma área que mistura as metas financeiras com metas patrimoniais, sendo que dentro do financeiro e patrimonial também tem a parte empresarial, porque afinal de contas é daí que vem boa parte do dinheiro, da evolução patrimonial que eu vou ter ao longo do tempo, e uma outra parte virá dos investimentos. Então eu tenho feito essa divisão já há algum tempo, colocando poucas metas, porque já são 3 famílias diferentes dentro de cada um desses campos. E aí, compartilhando com vocês as de 2022. Vou colocar um print aqui na tela do meu bloco de notas, Simplesmente o pessoal pergunta, que aplicativo você usa para controlar suas metas? É só o bloco de notas do iPhone mesmo e já considero muito bom para isso. Começando pelas metas físicas, no ano de 2022 eu falei, eu quero voltar a ter a performance física que eu tinha na época que eu era tenente da Brigada Paraquedista do Exército, que é uma tropa de elite. Você pega uns soldados lá com 18 anos, todo mundo voando de correr, fazendo um monte de barra, e você tem que ser exemplo para aqueles caras, então tem que treinar bastante. E eu treinava, eu fazia mais de 20 barras, eu fazia mais de 80 flexões. Então eu falei, quero voltar a ter essa performance que eu não tive no ano de 2021, não foquei em treinar. Então coloquei que eu teria que ser capaz de, ao longo do ano, conseguir fazer mais de 90 flexões direto, e consegui fazer isso. Por mais de uma vez eu fiz mais de 90 flexões quando eu fui testar. Uma vez aqui, até no estúdio, eu fui desafiado pelo Dani, que trabalha aqui comigo, ele falou, duvido fazer flexão agora e fazer, sei lá, acho que era mais de 60, e eu fiz 72, não era? 72. 72, estava frio, com uma anilha nas costas ainda. Ele não sabia, não estava aparecendo a anilha, mas eu costumo usar para melhorar minha performance. Roupas pesadas, tipo Dragon Ball Z. Mas eu fiz 72 naquele momento, porque eu estava treinando. Barra, a mesma coisa, ser capaz de fazer 20 barras no ano. Eu comecei o ano fazendo umas 14 barras, e em uma questão de acho que uns 3 meses já estava fazendo mais de 20, e aí começa a ser uma evolução muito mais lenta, O máximo que eu cheguei a fazer no ano foram 24 barras, o que eu já considero coisa pra caramba. E eu tinha uma meta dentro disso que era mais importante, porque isso de 90 flexões e 24 barras, a gente pode falar que é uma parte até de performance. E eu já fui questionado, por que não tem nessas metas físicas, por exemplo, um percentual de gordura no corpo, uma certa faixa de peso corporal? É porque essa parte eu conseguiria atingir, por exemplo, se eu fizesse igual com uma monografia. O cara tem um ano para fazer monografia, ele enrola durante 11 meses e faz correndo no 12º mês. Então eu queria ter uma meta que me obrigasse a transformar a atividade de treino em um hábito. Ou seja, transformar aquela atividade que eu não gosto tanto assim. Eu gosto depois que acaba, a sensação é boa, mas na hora parar para levantar peso, fazer musculação, não é tão legal, mas eu queria transformar aquilo em uma atividade recorrente no meu dia. Eu queria que aquilo virasse a média do meu comportamento. Então pensei, eu preciso de uma meta que me obrigue a fazer isso, uma meta de esforço. E se no ano nós temos 365 dias, eu falei, olha, vou colocar uma meta aqui que eu acho que vai ser desafiadora em comparação a 2021, mas que não é tão desafiadora assim a ponto de, por exemplo, atrapalhar minha atividade laborativa, porque eu tenho outras metas para bater aqui na parte financeiro-patrimonial. E aí eu pensei, 365 dias, em 2021 eu tinha treinado 210 dias e eu bati essa meta no último dia do ano, eu precisei de todo o ano para bater isso, mas porque eu fui muito vagabundo, então eu pensei, olha, se eu aumentar 30 dias, vai para 240, é um belo de um aumento, e mesmo assim eu vou poder, a cada 3 dias do ano, descansar 1 e treinar 2. Basicamente foi essa a minha conta. E acabou que eu fui muito vagabundo de novo e bati essa meta bem no final do ano novamente. E aí, para 2023, eu pretendo não ser tão vagabundo assim, porque essa meta também subiu, como vocês verão depois, na outra parte do meu bloco de notas.
Mas eu considero que foi uma meta boa, porque de fato, né, principalmente no final do ano, depois que eu peguei mais firme para treinar, eu já acordava, treinava de manhã em quase todos os dias e aquilo estava morto. Não tinha como eu deixar de fazer ao longo do dia. E uma coisa que me ajudou bastante foi que eu também fiz uma academia na minha casa. E esse é um ponto interessante, né? Não a dica de fazer uma academia na sua casa, porque isso vai custar dinheiro, tem que ter espaço. Mas se você quer deixar uma meta mais facilmente atingível, melhore o ambiente para que isso venha acontecer. Na parte dos livros, por exemplo, é muito simples. Você tem que ler tantos livros no ano, por exemplo, 10, 20 livros no ano. Se cerque de livros. Monte um ambiente confortável onde você possa deitar, sentar numa poltrona boa e ter a sua leitura num ambiente silencioso para poder se concentrar. Separe um horário para isso. Se o ambiente está propício, fica mais fácil de buscar a meta. E eu coloquei nessa meta intelectual novamente leitura porque o ano de 2021 foi um ano em que eu li pouco em comparação a anos anteriores. E em 2022 eu também lancei um clube do livro. Já pensando em ter mais fontes de receita, na parte financeira patrimonial, porque eu tinha uma meta a ser batida naquele âmbito também, mas para me forçar a ler mais ao longo do ano. E no Clube do Livro nós tínhamos 13 bons títulos, mas eu comecei esse clube em 2021. Então, ao longo do ano, eu leria 10 livros do clube, faltavam mais 3. E eu peguei outros 3 livros. Na verdade, até compartilhando com vocês os livros que eu li no ano, nesse outro bloco de notas, eu acabei lendo 20 livros. E mais do que eu pretendia, porque eu melhorei o meu ambiente de leitura. Ainda que eu tenha treinado mais do que o ano passado e também na parte financeira patrimonial, faturado mais com os meus negócios. E dentro dessa parte intelectual também coloquei um autor que eu nunca tinha lido, que foi o Dostoiévski. Eu já tinha lido parte, depois eu tinha largado, né? Eu comecei a ler Crime e Castigo, por exemplo, já tentei ler Os Irmãos Karamazov lá atrás, mas não fui adiante. E esse ano eu coloquei, eu vou ler Dostoiévski, pelo menos uma obra dele, e escolhi o Memórias do Subsolo, que é uma obra mais curta, não chega a ter 200 páginas, e acabei batendo isso, né? Deixei para o final do ano, depois que eu acabei os livros do Clube do Livro, e cheguei nessa meta. E aí na parte financeira patrimonial nós temos a única meta que eu não bati. Eu queria lançar pelo menos 5 turmas de curso, Viver de Renda ou Viver de Renda Cripto. Lancei 6, 4 do Viver de Renda e 2 VR Cripto. Eu queria faturar e lucrar mais do que eu fiz em 2021 e eu atingi essa meta. Algumas pessoas podem observar que, nossa, isso aí não está muito específico, né, Bruno? Porque tá só mais. Eu tenho um número específico que eu anoto que eu quero bater. Eu só não acho que é interessante ficar compartilhando esse número com todo mundo. Então, por isso que eu coloquei em termos mais genéricos para vocês, mas ele é bem específico para mim. Envolveu um faturamento, uma certa margem líquida para que eu tivesse mais lucro líquido no final também. E felizmente, apesar de ser um ano de aumento de juros, o que costuma prejudicar a atividade econômica, eu consegui bater essa meta. Mas quando eu digo eu aqui, não fui só eu, né? Porque tem uma equipe hoje em dia que trabalha junto comigo. Então foi mérito de um time. E nessa parte financeira, aquilo que dependia de mim, eu propositalmente mudei no meio do ano. Eu tenho como premissa, realmente, na parte dos investimentos, que você não pode ter todo o seu capital simplesmente centralizado em um único local, correndo o risco de um país emergente, de uma moeda fraca, que já foi trocada 9 vezes, o real a 10ª tentativa de moeda, com muita insegurança jurídica. Então, já há bastante tempo, eu tenho essa meta de ter parte do meu patrimônio investida no exterior. Isso começou com 10, depois foi para 20, até chegar a 50% do patrimônio. O que, na minha opinião, faz muito sentido, porque eu penso que em um cenário binário, né, se o país não der errado, vejo que eu não estou colocando nem o Brasil como um país que dá certo, porque para mim o Brasil é o país da nota 6. Mas se o Brasil não der errado, o meu negócio vai dar muito certo. E isso vai me levar a outros patamares patrimoniais. Agora, se o país der errado, e der errado a ponto de prejudicar o meu negócio aqui, ou até torná-lo inviável, eu quero ter um plano B. E nisso está esse ponto de ter 50% do meu capital investido fora do Brasil. E eu vou adequando essa meta ao longo do ano, gerenciando a minha carteira para evitar fazer grandes remessas de uma vez. Se vocês me acompanham aqui no canal há mais tempo, sabem que eu sou o cara que gosta de fazer as coisas de maneira gradativa. Eu não compro muito Bitcoin de uma vez, vou fazendo compras aos poucos. Eu não monto uma posição muito grande em um fundo imobiliário de uma vez, eu prefiro fazer compras graduais. E para mandar capital lá para fora, eu faço exatamente a mesma coisa. E teve um momento no ano onde, se você olhava para a conjuntura internacional, parecia que o Brasil, parecia, e efetivamente, na minha opinião, isso aconteceu, tinha virado um local muito mais atrativo do que outros para se investir, com uma taxa de juros real muito gorda. Então eu falei, olha, mediante esse cenário, eu vou descumprir essa meta e vou deixar mais dinheiro agora no Brasil em comparação ao que eu tinha planejado no começo do ano. E eu confesso para vocês que depois eu me arrependi um pouco, porque apareceram muitas boas oportunidades nos Estados Unidos. Eu já até falei para vocês, né, fiz uma pergunta do que é mais interessante, ganhar IPCA mais 6%, por exemplo, ou ganhar a variação do dólar mais 3, 4, 5%, como você consegue encontrar lá fora, com dívidas de boas empresas.
e eu tô preferindo mais dólar, mais esses 5%, por exemplo. Só que, devido àquele intervalo onde eu não mandei capital, e como eu faço isso de maneira gradativa, eu não vou bater essa meta nesse ano. Mas já adianto para vocês que no ano que vem eu vou voltar a focar em ter mais de 50% do meu patrimônio fora do Brasil. Mas fechando o balanço de 2022, vejam que eu cumpri tudo, exceto essa última, propositalmente, mas no final acabei ficando meio arrependido disso. E agora para 2023, o que eu espero? Bom, novamente eu separei em metas físicas. Dessa vez eu coloquei uma meta específica, que é ser capaz de fazer o handstand, né? Ou seja, parar com as minhas mãos no chão e conseguir equilibrar o meu corpo. Eu já estou treinando para isso já esse ano, mas não consegui fazer ainda. Então ano que vem o meu foco é esse, se possível fazer exercícios assim, dessa forma. E pensando em manter o desempenho físico, eu subi aquela meta que começou com 210 dias de treino em 2021, como eu compartilhei na nota com vocês, em 2022 foi para 240 e para 2023 vou aumentar mais 30 dias para 270. E tudo isso esperando que eu não seja tão vagabundo quanto nesse ano e no ano passado, que eu só consegui bater essa meta no final do ano. Mas esse é até um ponto interessante, né? Se eu não tivesse meta nenhuma de dias de treino, eu com certeza não teria treinado tanto no final de ambos os anos. Então só ter essa meta me obriga a fazer mais do que não ter meta nenhuma em termos de esforço de treino. Para a parte intelectual, eu defini apenas um ponto. Não coloquei livros a serem lidos, um autor específico. Eu só coloquei que 2023 é o ano em que eu irei finalmente, atendendo o pedido de muitos de vocês que me seguem aqui, escrever o meu livro. Eu já tenho uma série de anotações prontas, já tenho alguns esboços que eu fiz no passado a serem aproveitados, já tenho um título na minha cabeça, só não vou compartilhar aqui porque sempre tem um desgraçado que vai lá e pega esse título, coloca no nome dele antes e depois quer me vender. Contudo, 2023 é o ano em que vai sair esse livro. Inclusive, se você tem um palpite de qual é o nome do livro, você pode deixar aqui nos comentários. Mas eu garanto que ninguém aqui vai acertar, porque não é um nome óbvio. Na verdade, eu vou escrever em 2023, né? Não sei se eu vou acabar em novembro e acaba lançando em 2024, mas eu vou acabar de escrever esse livro em 2023. E com um cronograma montado para que eu não fique enrolando 11 meses do ano e faça tudo com pressa em dezembro. Não é isso que eu quero fazer. Na verdade, já estou até em reunião com algumas editoras para ver por onde vai ser lançado, como que vai ser esse primeiro livro. Então isso já está acontecendo. E aí eu deixo bem claro, né? Se eu coloquei essa meta aqui nesse bloco de notas, vira um negócio que é ultra importante para mim. Os meus esforços de fato são direcionados para aquilo. É assim que eu trato meta. Por isso que eu acho importante que você defina as suas também. Porque quem tem meta, né? Fazendo uma analogia com uma estrada, você tem a pista rápida e a pista lenta. Quem já definiu para onde quer ir, vai para a pista rápida e vai muito mais rápido. Você direciona esforço, aloca os seus recursos escassos para aquilo. Quem não definiu fica na pista lenta, olhando todas as saídas, testando algumas, vê que não é para você, aí volta para a pista e vai muito mais devagar, porque simplesmente não sabe para onde está indo. E essa é uma meta muito importante, eu diria que dessas definidas aqui é a segunda mais importante. Perdendo apenas para a meta financeira patrimonial de faturar e lucrar mais do que em 2022. E para atingir essa meta de faturamento e lucro, novamente eu tenho um número específico na minha cabeça, com uma certa margem, que vai me levar até um lucro, e tem algumas atividades traçadas para isso, como por exemplo, lançar 6 turmas de curso do Viver de Renda e do Viver de Renda Cripto. O planejamento hoje são 4 turmas do Viver de Renda e mais 2 do VR Cripto. E novamente eu coloquei aqui a meta, e dessa vez eu pretendo cumprir, pelo menos com a cabeça de hoje, de manter 50% do meu patrimônio investido fora do Brasil. Para isso, eu vou enviar dinheiro de maneira gradativa todo mês, porque como eu já disse para vocês, eu não gosto de fazer grandes remessas de uma vez, prefiro fracionar aquilo que vai acontecer. Isso até faz com que, se por exemplo eu pegar um topo temporário do dólar, não seja com um valor muito alto. Por mais que esses topos temporários, tudo, eles acabem ficando meio que relevantes ao longo do tempo quando você faz isso muitas e muitas vezes, que é o que eu já faço e pretendo continuar fazendo no futuro. Então veja que no final tem essas 6 metas divididas nessas 3 áreas, menos do que no ano de 2022. Estou bem comprometido com elas, não pretendo deixar nenhuma em branco, vocês podem me cobrar ao final de 2024. Na verdade, quem me acompanha pelo Instagram pode me cobrar ao longo do ano inteiro sobre 2022. E já conheci essas metas, tanto as de 2022 quanto as do novo ano, então fica o convite para me seguirem lá. E deixa aqui as sugestões e críticas de vocês. Se tem que ter mais coisa aqui, se tem coisa demais, se tá faltando. Se gostou da questão de que eu vou lançar um livro,
Espero que sim, né? Espero contar com mais um elogio sincero de vocês. E também espero que vocês peguem um bloco de notas, peguem um caderno, façam as metas e depois venham a definir um plano para atingi-las. Assim como nós já temos aqui, né? Para as minhas metas específicas eu tenho os meus planos e para essa meta de faturamento e lucro, já sentei com a minha equipe e fiz um planejamento para que a gente tenha um mapa bem desenhado que, se cumprido, vai nos levar até o nosso objetivo. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no Você Mais Rico. Me siga nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, para poder acompanhar o desenrolar dessas metas ao longo de 2023. Um grande abraço e um ótimo ano para todos nós.